Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite. Nós amamos a tua presença, nós nos rendemos diante da tua grandeza. E, Senhor, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos para que o Senhor nos encha, para que o teu nome seja honrado nessa noite. Fala aos nossos corações, através da tua palavra, através da adoração. Giovana e Paula que vão estar cantando ao Senhor, trazendo cânticos novos. Usa, Senhor, as tuas filhas, para que, Senhor, a tua presença encha e preencha esse lugar nessa noite. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Esvazia-nos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto base é Mateus 25. A Rosane leu o trecho a partir do versículo 14. E antes de eu entrar e a gente trabalhar nesse texto, essa mensagem surgiu a partir de uma leitura de uma postagem da Laura Sugelli. Gente, eu estou muito fã dessa menina. Ela é uma cantora cristã, jovem, ela tem 30 e poucos anos. E ela tem um perfil no Instagram chamado Zelo pela Presença. Eu acho que eu falei isso há uns 2 domingos atrás. E ela postou algo que me chamou muita atenção. Eu vou ler exatamente a frase que ela colocou lá na rede dela. Que Deus não vai dizer para nós lá no juízo final, quando Ele vier julgar a igreja, que nós somos servos bons e influentes. Ele não vai dizer para eu e você que nós somos bons e famosos. Ele não vai dizer para você e para mim que nós somos servos bons e dedicados. Mas Ele vai dizer para nós que nós somos servos bons e fiéis. E eu fiquei parando para pensar, eu falei assim, caramba, né? Fidelidade é um fruto do Espírito. Em Gálatas 2, Paulo vai dizer lá, os frutos do Espírito e o fruto é compartimentado em amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E outros que agora eu não vou lembrar. Mas a fidelidade é um fruto do Espírito. E quando eu li essa frase da Laura, eu falei assim, caramba, realmente é verdade. A gente não vai ser reconhecido pelo Senhor, pelo nosso muito trabalhar na igreja. A gente não vai ser reconhecido pelo Senhor porque a gente cantou e cumpriu muito bem a nossa escala no domingo ou na quarta-feira. Deus não vai reconhecer em nós que nós, uau, você evangelizou 1000 pessoas e ganhou 1000 pessoas para Jesus. Mas se nós formos fiéis ao Senhor e à sua palavra, Ele nos reconhecerá. Ele vai falar assim, Lívia, vem para as bodas, para as minhas bodas, vem realmente entrar na minha presença, eternamente no meu reino. Porque o que atrai o coração de Deus é a nossa fidelidade a Ele, é o nosso propósito. Né? Os frutos que nós damos aqui na terra não são só para nós colocarmos numa galeria e contemplarmos aquilo que nós realizamos nessa terra, mas para glorificar a Ele em primeiro lugar e para servirmos outras pessoas. E aí eu fiquei parando para pensar, eu falei assim, será que se realmente eu sou fiel ao Senhor? Será que o meu serviço tem agradado ao Senhor? Será que eu tenho sido realmente aquela pessoa, aquela mulher que realmente tem sido fiel nas pequenas coisas? E eu fiquei meditando e me perguntando sobre isso, né? E fidelidade é algo muito sério. Hoje em dia a gente vê pessoas infiéis, pessoas que traem, pessoas que tentam se aproximar uma das outras para buscar um interesse. Mas o Senhor reconhece a fidelidade como uma característica daqueles que vão herdar a vida eterna, né? Ele vai reconhecer em nós, Lívia, Mateus, Rosane, pode entrar na minha presença porque você foi fiel. Você cumpriu o propósito que eu estabeleci para você nessa terra. O meu nome foi glorificado porque você foi fiel à minha palavra, aos meus mandamentos, aquilo que eu estipulei para você exercer nessa terra. E, muito bem, então assim, não adianta a gente fazer muita coisa para Deus se a gente não fizer aquilo que Ele nos chamou para fazer de fato. Tem muita gente fazendo muita coisa, tem muita gente se cansando, mas não está realizando o seu propósito. Então, assim, a gente não pode perder tempo naquilo que Deus não nos chamou para fazer. A gente precisa descobrir no coração de Deus aquilo que Ele tem para nós,
para nós realizarmos nessa terra, para que o nome seja glorificado, o Senhor seja glorificado, e a gente possa colher frutos desse nosso trabalho, né, em prol da nossa fidelidade ao Senhor nessa terra. E aí a gente lê o texto, né, e aí eu não vou ler novamente, mas eu só vou destacar alguns pontos. Né, o Senhor, Ele escolheu alguns talentos e distribuiu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E esses talentos foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada um deles. Ou seja, o número de talentos que você recebe de Deus não é o mesmo número de talentos que eu recebo. Deus, Ele distribui da maneira que Ele quer, da forma como Ele deseja, e Ele dá quantos Ele quer para quem Ele quiser. E aí a gente vê hoje em dia, né, uma disputa muito grande das pessoas se comparando. Porque o fulano recebeu 5, por que o outro recebeu 2? Gente, isso não entra na nossa discussão, porque Deus é um Deus que dá. E Ele dá para quem Ele quer, um número de talentos para quem Ele quiser, quantos Ele quiser para dar para quem Ele quer. Então, isso não é uma questão que a gente precisa discutir. Mas a questão é, o quanto você recebeu, seja fiel naquilo que você recebeu. Não adianta você se comparar, porque o fulano recebeu 10, eu só recebi 1. Seja fiel na quantidade de talentos, de dons, de talentos que Deus te deu, e exerça isso com fidelidade. Porque é o seu coração que Ele vai ver, é o seu coração que Ele vai saber se você realmente foi fiel ao Senhor nas pequenas coisas. Não adianta a gente se comparar. Porque eu queria cantar, porque eu queria tocar, mas eu não toco. Irmão, vá buscar aquilo que Deus chamou para você fazer. E se aperfeiçoe naquilo que Deus chamou para fazer. E dê frutos daquilo que glorifiquem ao Senhor e sirvam outras pessoas. Porque é para isso que eu e você estamos. Para servir outras pessoas. O nosso ministério não morre na gente. Ele morre, mas para servir outras pessoas. Deus nos chamou para isso. E aí, então, o servo que recebeu 5 talentos, ele imediatamente, diz a palavra, que ele vai lá e multiplica esses 5 talentos. O outro que recebeu 2 multiplicou mais 2, e o que recebeu 1 simplesmente enterrou e deixou lá. A gente depois vai falar sobre esse texto. Mas o interessante é que nós precisamos trabalhar com fidelidade aquilo que Deus nos confiou. E é muita responsabilidade isso, né? A gente não pode fazer as coisas de qualquer maneira, a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente precisa honrar aquilo que Deus nos confiou, porque o que Ele nos confiou é precioso demais. Não é qualquer coisa, né? Às vezes a gente fica negligenciando ou desmerecendo, né, um determinado serviço A ou B, mas Deus nos chamou. Aonde Ele te chamou, Ele quer que você seja fiel e se dedique ao máximo àquilo que Ele te chamou para fazer. Faça com qualidade, faça com esmero, faça de todo o seu coração, faça com todo o seu esforço, o seu empenho. Porque é isso que Ele deseja de nós, né? E quando eu penso em fidelidade, né, quando a Laura fala que Deus vai nos chamar para as bodas, né, no final do julgamento, quando ele voltar, quando Jesus voltar, e Ele vai dizer, né, servo bom e fiel. Fidelidade é um assunto muito sério. Eu fui procurar no dicionário, né, e fidelidade, ele é resultado de uma aliança. Fidelidade é resultado de um compromisso firmado com alguém. E eu achei um outro significado muito interessante, que diz assim: fidelidade é a sua constância nos compromissos que você sela com uma outra pessoa. E eu falei assim, caramba, constância. Ou seja, eu não posso ser fiel hoje e não ser fiel amanhã. Ou eu sou fiel hoje e sou amanhã e depois de amanhã e você sempre, ou eu não sou fiel nunca. Não existe meio fiel, né? Eu sou fiel, que é uma característica minha. Eu decidi ser fiel. E Deus nos chama para essa fidelidade, para essa aliança. É interessante que no dia do casamento, né, falando aqui de fidelidade, né, relacionamento entre homem e mulher, o homem e a mulher fazem um voto lá, né, diante do pastor, diante do padre, né? Você fiel na doença, na saúde, na pobreza, na fartura.
E esse juramento, ele sela ali, cerimonialmente falando, um compromisso, uma fidelidade. E, na verdade, a aliança, ela é um símbolo dessa fidelidade. E eu acho muito interessante porque o casal, ele não precisa usar uma aliança. Na verdade, a aliança, ela é um símbolo, mas ela não precisa estar no meu dedo o tempo todo para eu dizer que eu sou fiel ao meu cônjuge. Ou seja, às vezes o casal engorda, né? Depois que casa, dá uma engordadinha, né? Come bastante. Às vezes a aliança não cabe no dedo. Tem que mandar por íris para aumentar o tamanho, né? Do calibre da aliança. Mas apesar do casal temporariamente, que não pode ficar sem aliança, temporariamente não usar, isso não exime a responsabilidade do casal frente à sua fidelidade com o seu marido ou com a sua esposa. Então existe um pacto, a fidelidade ela representa um pacto, uma aliança, um compromisso estabelecido entre o homem e a mulher. Trazendo para o contexto espiritual, é a mesma coisa. Deus entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós. E o sangue dele vertido na cruz é uma aliança que ele fez na cruz por nós. Eu não preciso usar uma aliança para dizer que eu sou comprometida com Cristo. Mas o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz, sela em mim um compromisso com Ele de fidelidade. Sela em mim um compromisso, uma responsabilidade de andar em santidade, de viver uma vida compromissada com Deus. Eu não posso viver aleatoriamente o que eu quero viver, porque Cristo morreu por mim, hoje eu sou uma nova criatura, e eu quero viver para agradar o Senhor e viver em fidelidade a Ele. Então, a aliança, ela representa um símbolo de amor, né, de compromisso entre um homem e uma mulher. E representando no contexto cristão, eu sou compromissada com o Senhor. Uma vez que eu entreguei a minha vida para Ele. Uma vez que eu decidi entregar a minha vida e não mais brigar pela minha vontade. Eu disse sim para o Senhor, pronto, eu selei um compromisso com Ele. E eu quero viver em integridade, eu quero viver em fidelidade, eu quero agradar o coração de Deus, independente do que aconteça. Então, a gente vê, né, hoje os casais vivendo uma determinada crise, porque ou falta diálogo, ou porque falta comunicação, né, em casa, e por qualquer motivo desfazem um compromisso, desfazem um casamento. Mas com o Senhor não é assim. Uma vez que eu decidi viver para Ele em fidelidade, eu vou viver no meu propósito. Eu vou viver em cumprimento, em amor a Ele, cumprir os seus mandamentos. Viver uma vida que possa agradar ao Senhor e servir a outras pessoas, que é isso que o Senhor nos chamou para viver. Amém? A mesma coisa, então, é a relação, né, do Senhor conosco. Nós temos um compromisso com Ele até a morte. E aí eu parei para pensar, eu falei assim, meu Deus, será que eu tenho tido uma postura de fidelidade ao Senhor? Será que as pessoas, quando me olham, não aqui na igreja, né, mas na rua, no meu trabalho, na minha casa, será que as pessoas me enxergam como alguém fiel ao Senhor? Será que o meu comportamento, a minha conduta, condiz com alguém que tem um compromisso com Deus? Será que as pessoas me enxergam como alguém que busca agradar ao Senhor, né? Será que realmente eu sou fiel ao Senhor em todo o tempo? Então são perguntas que eu me fiz, né, desenvolvendo essa pequena mensagem, de algo que eu me parei para refletir, né? Se realmente eu vivo uma vida de conformidade com a palavra, né, o tempo todo, se as minhas ações refletem a minha fidelidade ao Senhor, alguém que tem um compromisso, né, constante com Deus. E nessa noite eu queria propor 3 motivos de oração para nós orarmos nesse momento de sala. O primeiro ponto é sermos fiéis ao propósito que o Senhor nos confiou. Você tem um propósito. Você não está aqui a passeio, você não está aqui à toa, você está visitando a gente hoje, né? Você tem um propósito. Deus te criou para fazer algo para Ele e para outras pessoas, para que o nome dEle seja glorificado. Então, para que nós possamos ser fiéis ao Senhor, custe o que custar.
Sermos fiel no pouco para que Ele possa nos colocar no muito. E é interessante porque esse servo que recebeu um talento, ele virou para o Senhor e falou assim: Senhor, eu vou ler lá no versículo 24, que fala assim: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe aonde não plantou e junta aonde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, e veja aqui o que lhe pertence. E eu fiquei parando para pensar, por que esse servo teve medo e escondeu o talento, enquanto os outros dois multiplicaram o talento? E eu parei para pensar e comecei a refletir. Esse servo julgou mal o Senhor. Ele disse: Senhor, eu tive medo, porque eu vi que o Senhor era um Senhor severo, um servo mau. E meus irmãos, quando nós não conhecemos o Senhor, quando nós não conhecemos o Senhor na sua intimidade, né, durante o nosso relacionamento com Deus, a gente vai julgar a Deus pelo que a gente acha de acordo com as nossas dificuldades, as nossas necessidades, porque Deus não me deu o que eu queria, porque eu não consegui conquistar aquilo que eu deveria. A gente julga o Senhor de uma maneira errada, errônea, porque a gente não o conhece. Esse servo aqui só chegou a essa conclusão, que o Senhor era um servo mau e severo, porque ele não tinha relacionamento com Ele. Se ele tivesse um relacionamento de intimidade com o Senhor, com o seu Senhor, certamente ele não falaria isso. Então, quando eu e você não temos uma intimidade com Deus, a gente não vai conhecer Ele como Ele é. E, consequentemente, a gente não vai cumprir o propósito que Ele nos confiou, porque a gente vai ficar com medo. A gente vai falar: não, isso não é para mim. Isso eu não tenho capacidade para fazer. Isso não me convém. Eu não vou fazer isso porque, sei lá, acho que Deus errou a pessoa. A gente vai julgar mal aquilo que Deus nos confiou. Nós não vamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E simplesmente não vamos cumprir o propósito que Ele tem para nós. Então, que nós possamos ser fiéis ao Senhor no nosso propósito. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para algo nesse reino, nesse mundo. Busca ao Senhor para você descobrir o que Deus te chamou para fazer. Porque você é um membro importante desse corpo. Você é alguém escolhido por Deus. Que Jesus morreu por você. Ele salvou a sua vida desse mundo para você cumprir algo para a glória dEle. E quando você não faz aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai falar lá: ó, você foi mau e negligente. Você não cumpriu aquilo que eu determinei para você. Então eu e você precisamos buscar a direção de Deus para que nós possamos conhecer e sermos fiéis ao propósito que Ele nos confiou. Amém? É interessante porque Davi, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. E no capítulo 11 de 2 Samuel, eu não vou ler esse texto, conta a história do adultério de Davi com Batseba. E é interessante que esse capítulo, ele abre dizendo assim: na época que os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu no palácio. E porque ele permaneceu no palácio, ele olhou o que não devia, olhou Batseba e adulterou com ela, porque ele desejou ter ela para si. Ou seja, quando você não é fiel no propósito que Deus te chamou para fazer, porque Deus confiou a responsabilidade de ser rei de Israel a Davi, Deus ungiu Davi para ser rei, Deus escolheu Davi, ainda quando ele era pastor de ovelhas, Deus escolheu Davi para ser pastor, para ser rei de Israel. Então ele tinha uma responsabilidade como rei de ir à guerra, na época que os reis deveriam ir, mas por ele não obedecer ao seu propósito como rei, ele abriu um precedente para o pecado. Então, uma outra coisa que a gente precisa observar é, quando nós não somos fiéis ao Senhor, nós podemos abrir precedente para pecar, para não sermos fiéis àquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, assim, precisamos estar atentos a esse propósito que Deus nos chamou para realizar. Não para que a gente seja famoso ou reconhecido como servos bons e dedicados e trabalhadores. Não, mas para sermos fiéis, bons e fiéis, quando o Senhor nos chamar
quando Deus nos julgar, para que nós possamos ser conhecidos por sermos fiéis a Ele. Então, o nosso primeiro motivo de oração nessa noite é que possamos ser fiéis ao Senhor no propósito que Ele nos chamou para executar nessa terra. O segundo motivo de oração que eu quero propor para a gente orar nessa noite é sermos fiéis, independente das circunstâncias. Hoje eu percebo, né, muitos cristãos desanimando na fé durante a caminhada, né? E as pessoas falam assim: mas Deus não me deu exatamente o que eu queria. Eu pedi tanto, orei tanto e Deus não me deu. Deus não me confiou isso e tal. Estou meio decepcionada. Mas na verdade tem uma canção que fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Também se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A gente precisa amar o Senhor, não pelo aquilo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Em Gálatas 2, Paulo vai falar do fruto do Espírito, e ele começa, o primeiro compartimento desse fruto que aparece lá em Gálatas é o amor. Ou seja, eu só consigo ser fiel ao Senhor se eu amá-lo de todo o coração. Eu não sou fiel a alguém se eu não o amo. É impossível você ser fiel a alguém se você não amar essa pessoa. Então, eu sou fiel ao Senhor, primeiro porque eu amo. E quero cumprir o propósito que Ele me chamou. E aí a gente percebe as pessoas, né, desanimando na fé, porque não era bem isso. A gente ora por cura, e às vezes a pessoa morre. Eu queria uma oportunidade de um concurso, não passei no concurso que eu queria, e você acaba desanimando. Mas Deus nos chamou para nós amarmos a Ele em primeiro lugar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele nos chamou para nós amarmos Ele em primeiro lugar. A gente não tem escolha. Deus nos escolheu para sermos fiéis a Ele. E Ele quer ver isso de nós, né? Ele deseja ter um relacionamento conosco de amor. Não agindo pelo meu próprio interesse, né? Eu vou buscar o Senhor porque eu quero isso ou aquilo, mas buscar porque simplesmente eu quero ter um relacionamento com Deus. Vale a pena ter esse relacionamento com Deus. Vale a pena ser fiel ao Senhor, porque a palavra de Deus fala que quando eu sou fiel no pouco, o muito Ele me colocará. É uma promessa do Senhor para nós. Então vale a pena a gente insistir em confiar no Senhor, em depositar a nossa esperança nele, porque Ele é fiel, ainda que eu não seja fiel, Ele permanece fiel. E aí a gente vê, né, eu lembrei da passagem de Pedro, lá em Lucas 22, eu também não vou ler esse texto, é um texto grande. Jesus estava se despedindo dos discípulos, Jesus ia para ser crucificado, e Jesus vira para os seus discípulos, né, para Pedro, e conta, né, eu vou morrer, eu vou ser entregue para ser morto, para ser crucificado. E Pedro, como era um cara colérico, enérgico, sanguíneo, sei lá, ele falou assim: Jesus, de jeito nenhum, eu vou morrer por ti, mas isso não vai acontecer. Eu sou capaz de morrer pelo Senhor, mas isso de jeito nenhum vai acontecer. E aí Jesus vira para ele em Lucas e fala, né, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E aí eu parei para pensar, né, qual seria a reação de Pedro, talvez assustado, porque ele se entregaria para morrer por Cristo. Como assim eu vou negá-lo? E no capítulo 22 de Lucas vai dizer exatamente aquilo que Jesus havia falado para Pedro. E Pedro, então, Jesus é preso para ser julgado. E os discípulos fogem de medo, né, correndo, desesperados. E Pedro, então, é visto pelas pessoas ali da comunidade. Então as pessoas falam: você é o Pedro que andava com Jesus, seu modo de falar te denuncia. Não, eu não conheço esse homem. Então Pedro nega Jesus 3 vezes e o galo canta. E ele chora amargamente, como diz a palavra. E aí então eu paro para pensar na postura de Pedro, né? Pedro tinha a sua vida como algo muito importante. Talvez aquelas palavras que Pedro disse para Jesus de fato não fossem verdade, porque ele teve medo de morrer, né? Jesus foi preso e os discípulos também seriam presos.
E ele falou assim, não, eu tenho a minha vida como preciosa. De fato, eu acho que eu não morreria por Jesus, não. E tanto é que ele negou Jesus 3 vezes. Ou seja, Pedro teve medo da morte. Pedro não foi fiel ao Senhor em qualquer circunstância. Eu acho difícil essa postura de Pedro, né? Mas eu quero buscar isso para ser fiel ao Senhor até o fim, em qualquer circunstância. E depois Pedro, então, se arrepende, né? Pedro, então, chora amargamente. Jesus, depois de ressuscitado, tem um encontro com Pedro. E aí Pedro tem uma experiência de restauração com Jesus. Quando ele fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, eu te amo. Então, o motivo de oração que eu quero colocar nessa noite, né, é sermos fiéis ao Senhor, independente do que aconteça. Não estou dizendo a nível de morte, não estou querendo que ninguém morra aqui, mas é sermos fiéis ao Senhor em qualquer circunstância. O nosso relacionamento com Deus precisa crescer a ponto de nós enfrentarmos qualquer circunstância, a ponto de nós enfrentarmos o que for, para nós continuarmos a amar ao Senhor, independente do que aconteça. É um desafio hoje na nossa sociedade, mas que a gente possa caminhar para esse nível de maturidade com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Se hoje a gente não ama ao Senhor de todo o nosso coração, nós precisamos desenvolver esse amor. É que nem um relacionamento, né, entre marido e mulher. O relacionamento vai acontecendo e o casal vai se conhecendo e aquele amor vai crescendo. Então, que o nosso amor pelo Senhor também seja produto do nosso relacionamento com Ele. Né? Esse relacionamento que é desenvolvido pela nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Então, o primeiro motivo de oração é para sermos fiéis ao propósito que Ele nos entregou. O segundo ponto é que para que sejamos fiéis ao Senhor, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, Ele me dando ou não o que eu quero, Ele me concedendo ou não o que eu desejo, que possamos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo. E o último motivo de oração que eu quero propor é que a nossa vida com Deus, ela não seja, o nosso ativismo, o nosso trabalho para o Senhor não seja algo que nos impeça de sermos fiéis a Ele. Eu estou refletindo em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. E esse texto vai falar sobre um jovem rico. A Bíblia chama ele de um homem, né? Quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção e pôs-se de joelhos diante dele. Era um jovem rico, que tinha muitas posses. E no texto de Marcos 10, 17, vai dizer, né? Quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção, se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E respondeu Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, o jovem, né, o homem rico, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou e disse, falta-lhe uma coisa. Vá e venda tudo que você possui e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E diante disso, o jovem ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Eu achei interessante porque o jovem fala assim, olha, eu tenho obedecido os mandamentos desde a minha adolescência. Talvez ele tinha aqui uns 30 anos, não sei, um homem jovem, um adulto jovem. E ele fala, Senhor, eu conheço todos os mandamentos. Sei que eu tenho que honrar pai e mãe, sei que eu não posso matar, adulterar, conheço a Bíblia de capa a capa e tenho obedecido tudo desde a minha adolescência. Mas Jesus vira para ele e fala assim, está faltando uma coisa importante. Você tem riquezas e isso ocupa o seu coração. E quantos de nós temos obedecido a palavra, temos sido criados na igreja desde jovens, temos trabalhado para o Senhor, temos feito coisas para o reino,
Mas existem coisas dentro de nós que ocupam o nosso coração. Tem coisas dentro de nós que nos tornam não tão fiéis ao Senhor como nós deveríamos. Coisas que ocupam um espaço que deveria ser totalmente dele. O primeiro lugar tem que ser dele. A minha vida tem que ser dele. A minha vida tem que ser para a glória dele. E se coisas ocupam o nosso lugar, nós não estamos amando ele como nós deveríamos. E aí a palavra de Deus, né, Jesus vai interpelar o jovem e vai falar assim: está faltando uma coisa, você tem que vender tudo e me seguir. Porque nada pode ocupar o lugar que tem que ser meu. O primeiro lugar tem que ser meu. E o jovem então ficou triste, abatido, e saiu e desistiu dessa aventura com Jesus. E quantos de nós temos desistido daquilo que Deus nos confiou, porque nós estamos com o nosso coração dividido, e fidelidade não divide-se com ninguém. Eu sou fiel ao Senhor, eu sou fiel ao mundo, né? E Jesus vai falar, em Apocalipse vai falar, né, que a gente não pode ficar morno. Ou a gente é quente ou a gente é frio. Então assim, eu não posso ser fiel a Deus e querer ser fiel ao mundo. Não vai dar. Então assim, ou eu amo o Senhor de todo o meu coração, ou eu ocupo meu coração com as coisas do céu, ou eu vou estar me afastando da minha comunhão com o Senhor. E às vezes o nosso ativismo, o nosso trabalho, o nosso muito fazer ocupa e substitui o tempo de qualidade que eu poderia ter com o Senhor. Então nós precisamos equilibrar isso. Nós precisamos colocar diante do Senhor: Senhor, o que tem ocupado o meu coração? O que tem atrapalhado o meu amor por Ti, a minha intimidade? Será que eu estou trabalhando muito? Será que eu posso reduzir a minha carga horária? Será que eu posso melhorar a minha agenda do meu dia a dia? Orar de manhã antes de sair para o trabalho? Ou buscar o Senhor quando eu chegar do meu trabalho? A gente precisa arrumar um tempo. A gente arruma tempo para tantas coisas, né? Tantas coisas ocupam o nosso tempo. Tantas coisas priorizam o nosso espaço, a nossa agenda. Mas nós precisamos dar valor ao que é mais importante. Nós precisamos zelar por aquilo que é mais importante para nós, né? A vida eterna não é algo distante, intocável, está ali disponível para nós. E aí o jovem então fala: ah, Senhor, eu conheço a Bíblia, isso é suficiente. Meu irmão, não é suficiente. O fato de você conhecer muito a Bíblia não significa que você é fiel ao Senhor. O fato de você talvez se achar muito religioso, muito estudioso, isso não quer dizer que você está sendo fiel ao Senhor. Você precisa conhecê-lo e amá-lo para ser fiel nas pequenas coisas. Então, esse jovem então se decepciona e vai embora. E quantos cristãos já não se desviaram da caminhada porque desistiram, né? Priorizaram outras coisas. Então que nessa noite a gente possa amar ao Senhor, que o nosso ativismo, que os prazeres desse mundo não contaminem e não nos tornem infiéis àquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A gente mora num bairro de classe média alta. As pessoas hoje acham que não precisam de Jesus porque elas têm tudo, né? Elas têm um carro do ano, têm um emprego maravilhoso, mas isso não traz felicidade. A nossa felicidade está em conhecer ao Senhor. A nossa felicidade está em entregar o nosso coração ao Senhor e deixar com que Ele reine. Independente do que aconteça, a vida cristã é uma vida de renúncia. A gente precisa renunciar a muitas coisas para agradar o coração do Senhor, mas vai valer a pena. Vale a pena nós seguirmos ao Senhor e sermos fiéis a Ele até o fim.